Já ouviram falar de Amália Augusta de Lima Barreto? Não, né? Pouca gente ouviu falar dela. Mas sem ela, o escritor Lima Barreto certamente não existiria. Amália Augusta, mãe do escritor Lima Barreto, nasceu em 1862 e morreu em 1887, no Rio de Janeiro, então conhecida como a Corte, a capital do Império. Ela nasceu em 21 de abril, sendo filha natural de Geraldina Leocádia da Conceição e neta de Maria da Conceição. Era uma típica representante da terceira geração de mulheres originalmente vindas da África ou trazidas da África para trabalhar como escravizadas e que lutaram por manter sua família por perto. A mãe de Amália nascera no Brasil e fora escravizada doméstica da mesma família que, entre aspas, emprestara o nome a Amália. Já a avó materna viera direto da África nos navios negreiros que realizavam o odioso comércio transatlântico, como os abolicionistas chamavam na época, o infame comércio. Como mostraram Francisco de Assis Barbosa e Lilia Moritz Schwartz, o caso de Geraldina lembra outras experiências de mulheres africanas. Ganhou a liberdade, mas ficou atada por laços de fidelidade e afeto à família a qual pertencera. Já Amália sabia ler e escrever com perfeição. Com a ajuda de seu padrinho, Miguel Pereira de Carvalho, e da família dele, ela fundaria o seu colégio, o Santa Rosa, que figuraria no Almanaque Lammert entre os 94 principais instituições do ensino da corte. O Almanaque Lammert era um almanaque que publicava as principais realizações anuais do Império, entre eles as realizações da época de cada ano, uma espécie de anuário. Um almanaque era um anuário. Sigamos. Amália se casou com o tipógrafo João Henriques de Lima Barreto, que conheceu por frequentar a casa dos Pereiras de Carvalho. Ela estava com 14 anos e ele com 25. O matrimônio ocorreu em dezembro de 1878, tendo como padrinho Afonso Celso de Assis Figueiredo, o futuro Visconde de Ouro Preto. E foi para o endereço da escola de Amália Augusta, que eles se mudaram. Ao contrário de sua mãe, Amália tinha tudo para se afastar do destino que lhe foram reservado como ingênua. Ingênua era aquelas pessoas nascidas após a lei do ventre livre, a lei de setembro de 1871. Mas o futuro não seria exatamente esse. Ela teve um primeiro parto difícil, em setembro de 1879. O primogênito, Nicomedes, resistiria apenas 8 dias. Como consequência, Amália sofreu traumatismo e paralisia nas pernas, o que a obrigou a usar muletas para sempre. Em seguida, ela daria à luz praticamente um filho por ano. Afonso Henriques, em 1881,
e Evangelina em 1882. Amália passaria a sofrer também dos pulmões, e a família sempre mudaria de endereço na esperança de encontrar melhores condições climáticas. Ainda assim, a doença só se agravava, enquanto Amália esperava um quarto bebê, Carlindo, que nasceria em 1884. O estabelecimento de ensino foi então fechado, com a família se mudando para os subúrbios, onde o clima e o preço dos aluguéis eram melhores. Boca do Mato, Engenho de Dentro, Engenho Novo, Meia, Catumbi, Paula Ramos, Paula Matos, foram alguns dos endereços da família. Na época, entendia-se que os melhores ares, os ares da montanha, os ares dos morros, seria o melhor para a doença de tuberculose. Então, em Paula Matos, nasceu Eliezer, em 1886, com a saúde da mãe piorando. A sina de Amália, a tuberculose, não era propriamente rara. Estatísticas mencionam cerca de 700 óbitos para cada 1.000 habitantes no Brasil no período. Boa parte dos especialistas apostavam, contudo, na hereditariedade da moléstia, o que deveria incomodar os Barretos, uma vez que a tuberculose era entendida na época como um sinal hereditário de degeneração, muito próprio dos grupos inferiores e mestiços. Então, os autores estão dizendo aqui que, na época, acreditava-se que a tuberculose era uma doença proveniente da degeneração da raça humana. Nós estamos no século XIX, o século das teorias racialistas, que nós já tivemos a oportunidade de conversar aqui, que acreditava-se que a mistura de raças, os negros, os mestiços, os índios, os mulatos, fruto da miscigenação, eram mais fracos do que os brancos. Por isso eram acometidos por determinadas doenças. Então, nessa perspectiva, a tuberculose era uma doença da raça mais frágil, como advogava as teorias racialistas do século XIX. É óbvio que isso não tem comprovação científica. Em 24 de dezembro de 1887, a Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro publicava na seção de obituários a nota de falecimento de Amália Augusta de Lima Barreto. Depois de 7 anos de sofrimento, seu filho se tornaria um grande escritor e guardaria para sempre a imagem da mãe morta, a quem vira num caixão com apenas 6 anos. Abre aspas. Só me lembro dela no caixão, quando meu pai, chorando, me carregou para aspergir a água benta sobre o cadáver. Durante toda a minha vida, fez-me falta, deixando-me na primeira infância. Bem cedo, firmou-se o meu caráter. Fecha aspas. Esse é um depoimento de Lima Barreto, o pequeno órfão. Lógico, ele escreveu já adulto, lembrando da sua primeira infância. Ela foi para sempre uma grande influência e lembrança na vida do escritor Lima Barreto. Sobre Lima Barreto, nós já apresentamos aqui uma bibliografia sobre
esse escritor brasileiro que marcou muito a nossa literatura. Marcou não, marca, né? Porque ele está presente. Se vocês nunca ouviram falar de Amália de Lima Barreto, é quase certo também que não tenham ouvido falar de Enedina Alves, a paranaense Enedina Alves, nascida em 1913, em Curitiba, e faleceu também em Curitiba em 1981. Após a abolição da escravidão, a família de Enedina engrossou o êxito rural que levou algumas famílias negras à capital do estado do Paraná, Curitiba. Curitiba parecia ser a melhor opção para aqueles que queriam deixar para trás os tempos de cativeiro e andavam em busca de melhores condições de vida. Durante a infância, a menina ajudava a mãe nas tarefas domésticas, na casa do major e delegado Domingos Nascimento Sobrinho, um intelectual republicano. Foi ele que tomou a iniciativa de matricular Enedina nas mesmas escolas em que estudou sua filha, Isabel, da mesma idade que Enedina. Aos 12 anos, ela estava alfabetizada e, em 1926, ingressou no Instituto de Educação do Paraná. Para sobreviver e pagar os seus estudos, continuou a trabalhar como babá e doméstica. Quando recebeu o diploma de professora, em 1932, passou a lecionar em várias escolas públicas do interior do estado do Paraná, entre elas o Grupo Escolar de São Mateus do Sul, no estado do Paraná. Graduou-se em 1945, aos 32 anos, no curso de Engenharia Civil da Universidade do Paraná, a atual Universidade Federal do Paraná, UFPR. Enedina não era só a única mulher de sua turma. Ela vivia na realidade do pós-emancipação, na qual não se instituíram políticas públicas, nem se ofertaram à população negra oportunidades educacionais e profissionais. Também não se implementaram políticas de inclusão social, o que as políticas afirmativas vieram contribuir só no anos 2000. Então, as cotas, as políticas afirmativas instituídas no primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva foi uma perspectiva de reparação pelos tantos anos de escravidão sofrido pela população africana e afrodescendente, que não recebeu nenhum apoio, nenhuma política da Lei 13 de maio de 1888. Continuemos. Além do mais, ela, Enedina, morava numa região do país de população majoritariamente branca e de ascendência europeia. Por isso sofreu todo tipo de preconceito, por ser mulher, no ambiente de profissão eminentemente masculinos e por ser negra numa sociedade que gostava de se representar como branca. Antes dela, apenas 2 negros haviam se graduado naquela instituição de ensino, em geral, frequentada por pessoas da elite local.
Enedina se tornou a primeira mulher a obter um diploma de curso superior no estado do Paraná e a primeira engenheira do país. Aliás, ela foi a única mulher a se formar na turma de engenharia daquele ano, com 32 colegas homens. Enedina trabalhou como auxiliar de engenharia na Secretaria de Estado de Viação e Obras Públicas do Paraná em 1946. No ano seguinte, entrou para o Departamento Estadual de Águas e Energia Elétrica, onde atuou no levantamento topográfico e na construção da usina Capivari Cachoeira, e colaborou na construção de pontes e na discriminação de rios. Desenvolveu, então, um sistema de aproveitamento das águas dos rios Capivari, Cachoeira e Iguaçu. Trabalhou ainda no plano hidroelétrico do Paraná e na construção do Colégio Estadual do Paraná. Foi chefe de hidráulica da Divisão de Estatísticas e do Serviço de Engenharia na Secretaria de Educação e Cultura do Paraná. Para manter a autoridade, quando estava na usina, usava macacão e levava uma arma na cintura. Dizia-se que ninguém se metia com ela. Testemunhos contaram que, competente, chefiou centenas de operários, técnicos e engenheiros ao longo de uma bem-sucedida carreira. Em 1958, o Major Domingos Nascimento, seu ex-patrão, faleceu, deixando-a como uma de suas beneficiárias no testamento. Por conta de sua dedicação à profissão, Enedina acabou tendo dificuldades de socialização, distanciando-se de seus amigos de infância e não constituindo muitas amizades ou relações amorosas. Nunca se casou e tampouco teve filhos. E aqui nós podemos falar da questão da solidão da mulher negra, que é um tema debatido nos atuais dias. Sobretudo, a solidão da mulher negra que ascendeu socialmente e que muitas vezes não encontra um companheiro capaz de ser o seu parceiro, porque muitas vezes tem medo da sua competência. Aposentou-se em 1962, quando resolveu conhecer o mundo. No fim da vida, morava no edifício Lido, no centro de Curitiba, onde foi achada morta aos 68 anos, em 1981, vítima de um ataque cardíaco. Novamente, eu volto a falar da solidão da mulher negra, sobretudo a que ascendeu socialmente. Como não tinha família próxima, seu corpo demorou a ser encontrado. Com o tempo, seu nome entrou para a memória da cidade. Em 1988, lembra que 1988 era o centenário da abolição da escravidão, uma rua no bairro curitibano do Cajuru ganhou seu nome. Em 2006, foi fundado o Instituto de Mulheres Negras Enedina Alves Marques, em Maringá. Já a casa de Domingos Nascimento foi transferida para o JuVV e hoje abriga a sede paranaense do Instituto do Patrimônio Artístico e Histórico Nacional, o IFAM, que tem como missão combater a invisibilidade racial que atinge negras e negros em diversos setores da cidade, como o ambiente escolar, o mercado de trabalho e as demais esferas sociais.
Então, essa é a trajetória da Enedina Alves Marques, mulher negra paranaense, intelectual. Quando eu estava lendo a biografia de Enedina, lembrei-me da experiência de um homem negro num colégio interno em Curitiba, nos anos 70. Eu estudei em Curitiba, no Seminário Sagrado Coração de Jesus, no alto da Vila Auer, de 1975 a 1977. Em meio a quase 200 colegas do científico, primeiro, segundo e terceiro anos do científico, havia, no máximo, 3 negros. Foi aí que eu descobri a minha identidade negra, no contraste, na alteridade com os colegas brancos.